O que é o Natal? A resposta a essa pergunta depende da percepção que você tem do que é o Natal. Para muitos, Natal não passa de um tempo para se faturar. Esses enxergam o Natal apenas com os olhos comerciais. Outros o vê com o viés da comunhão familiar e dizem: Natal é tempo de reunir a família, Natal é tempo de rever amigos que estão distantes, Natal é tempo de estar em comunhão, em comunidade. Aqueles que também percebem o Natal com os olhos da motivação. Eles olham para a narrativa do Natal, para essa história como sendo um belo drama. Sim, um daqueles fantásticos contos que começa com a famosa frase, era uma vez. Não importa se a história é verdadeira ou não, o que é importante é que há uma verdadeira moral a ser capturada. Há um insight inspirador nessa história que nós podemos pegar, entender. O Natal, então, é uma história de motivação. Uma história que nos traz grandes ensinamentos. É verdade que todas essas coisas, em algum grau, são coisas boas. No entanto, resumir o Natal apenas a essas coisas é exatamente esvaziar o seu caráter histórico redentor. Por essa razão, é necessário desnudar o Natal, pois ele está revestido de consumismo, paganismo, e é quase impossível de ver o que de fato ele é, até mesmo entre os cristãos. Por isso, é hora de pensar o Natal como ele de fato é. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que o Natal, ele precisa ser compreendido, enxergado através da ótica da cruz. Mais importante do que Jesus ter nascido é o propósito para o qual ele veio a esse mundo. Encontramos naquele menino que foi acolhido nos braços de Maria, o mesmo homem que um dia seria cravado em uma cruz. Por isso, nascido para morrer, porque o Natal sem cruz não faz sentido, é o título dessa nova série que nós começaremos hoje. Sim, nós vamos falar do Natal, mas nós vamos falar do Natal à luz da cruz. Sim, nós vamos olhar para a manjedoura enquanto mantemos também o nosso olhar para a cruz, sem tirar os nossos olhos da cruz. Porque Natal sem cruz não faz sentido. Porque Natal sem Evangelho não faz sentido. Porque Natal, como visto pelo secularismo do nosso tempo, não faz sentido. Convido então você para que abra no primeiro texto dessa série, Gálatas capítulo de número 4. Vamos olhar para os versos 1 até o 7. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo de número 4, do versículo 1 até o 7º versículo, é um texto que está dividido em 3 partes. A primeira parte apresenta a vida antes do Natal, do nascimento de Cristo. Paulo descreve essa vida como sendo a minoridade da humanidade, que até então vivia na escravidão, sem entender a vida como realmente ela de fato é. Depois ele mostra a vida por causa do Natal, como na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho para que pudesse nascer de uma mulher, debaixo da lei, para libertar aqueles que estavam também sob a lei. E depois, quais são as consequências dessa vida depois do Natal? Como é essa vida depois do Natal? E aí ele descreve então os direitos que agora nós temos, aqueles que creem em Jesus, e isso é herança. Ele vai falar de escravidão, ele vai falar de liberdade, e ele vai falar então de herança. Leve os seus olhos então até o capítulo de número 4, de 1 a 7. Eu vou ler na versão
atualizada. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob, isto é, debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Baixe sua cabeça, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Graças te damos, Senhor, pela luz do Evangelho. Graças te damos pelo teu Filho, a luz do mundo. Graças te damos pelo teu Espírito Santo, aquele que inspirou a tua palavra e que agora ilumina a nossa mente para compreendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Dar, ó Deus, que nessa manhã sejamos edificados por ti mesmo. Abençoa o teu povo, que o teu Espírito Santo trabalhe nas nossas mentes e nos nossos corações. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Os filósofos do iluminismo diziam que a humanidade precisava despertar do sono dogmático. Uma referência ao fato de que a humanidade precisava deixar de ver a vida e de se preocupar com algumas das questões metafísicas que não poderiam ser explicadas de maneira racional e se voltarem para a racionalidade pura. Isso já era possível porque eles entendiam. Os homens chegaram ao ponto do ápice do entendimento das coisas. Eles definiram esse crescimento no entendimento das coisas como sendo a maioridade intelectual. Sim, nós podemos agora olhar o mundo à nossa volta e através da nossa própria razão, através do nosso próprio desenvolvimento intelectual, nós podemos perceber a vida e podemos achar na nossa própria razão respostas para todos os dilemas da nossa vida. Por isso nós precisamos nos desvencilhar desse sono dogmático, das verdades que são apresentadas e que estão conectadas a essa revelação que até então perdura, dessa cosmovisão que permanece, essa cosmovisão judaico-cristã. É necessário então despertar desse sono, é necessário nós deixarmos de lado essas discussões que trabalham com questões ligadas a seres divinos. Nem precisa dizer que as duas guerras mostrou que o homem não é tão iluminado como ele dizia e pensava ser. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele diz que é exatamente o contrário. Que não há maioridade intelectual à parte da revelação de Deus, sobretudo da revelação presente no seu Filho. Que não há entendimento da vida à parte da revelação de Deus, sobretudo na pessoa do seu Filho. Que a vida sem o entendimento histórico de quem é Jesus, sem a sua revelação, sem a sua obra, é na verdade infantilidade. Para descrever isso, então, o apóstolo Paulo usa uma ilustração que era uma ilustração muito comum na sua época. Paulo começa falando aos judeus, e aí agora descrevendo ali
e falando com os judeus, ele mostra o retrato de um menino em um lar rico. Este menino, ele é um herdeiro legal, ele é um futuro senhor de toda a sua propriedade. Mas enquanto ele ainda está como criança, a sua vida é como de um escravo. Por quê? Referindo-se a um aspecto cultural da sua época, ele compara então a nossa vida à vida de um menino, que ele tem posses, mas que ele ainda está sobre administradores, sobre guardiões, sobre curadores. Isso era muito comum no tempo que o apóstolo Paulo está escrevendo essas palavras. Era comum que um pai então colocasse o filho debaixo da tutela de alguém. Isso acontecia normalmente aos 14 anos. E essa pessoa então era responsável para cuidar dessa criança. Às vezes o cuidado era de duas pessoas. Um cuidava da sua educação, o outro cuidava dos seus bens. E normalmente isso se dava dos 14 aos 25 anos. Durante todo esse tempo, apesar de ser um futuro senhor, apesar de ter tantos privilégios, ele ainda vivia de certo modo, diz o apóstolo Paulo, como sendo um escravo. Porque ele não conseguia usufruir de todas essas coisas. Ele não poderia ainda tomar posse de tudo que lhe pertencia. Ele tinha a promessa de que um dia teria essas coisas, mas essas promessas ainda elas não eram uma realidade. E o apóstolo Paulo então, começando com os judeus, ele diz que a vida então sob a liderança de Moisés era exatamente dessa maneira. De fato, os judeus eles tinham o status de que são herdeiros do Senhor. Eles eram os detectores da promessa da aliança, desses benefícios que eram para toda a sua vida. Mas eles conseguiam agora viver essas realidades. O apóstolo Paulo diz, não. Eles conseguiam ter posse de tudo isso, de todas as promessas da lei? Não. Deus fez uma aliança com o seu povo e estipulou então a maneira como deveria ser o relacionamento nessa aliança. Esse contrato foi colocado na lei. Está aqui a maneira como vocês precisam viver para ter as promessas, para ter acesso às minhas bênçãos. No entanto, eles obedeciam a Deus? Não, eles conseguiam já ter isso, viver essa realidade. O apóstolo Paulo diz, não. No tempo aqui então do apóstolo Paulo, os judeus ainda estavam vivendo debaixo de um legalismo. E o problema do apóstolo Paulo não é a lei em si, não. O problema do apóstolo Paulo é o legalismo, é pegar a lei de Deus, é incrementar com outras normas, com tantos outros preceitos, e acharem então que através da obediência, da observância da lei e desses preceitos, poderiam então ter acesso ao conhecimento de Deus, poderiam ter acesso à salvação. E o apóstolo Paulo diz, vocês não conseguem essas coisas. Então observe que no passado, sob a liderança de Moisés, as promessas foram feitas, mas vocês tinham posse disso. O apóstolo Paulo diz não. O apóstolo Paulo diz não. E ele conclui, assim, embora vocês sejam herdeiros de tantas coisas, em nada diferenciavam de um escravo, porque estava lá, mas não estava lá. Já tinha, mas ainda não possuía. E o apóstolo Paulo diz, agora de maneira geral, olhando também para toda a humanidade, e se voltando sobretudo para os gentios, ele diz, olha, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares desse mundo. E agora o apóstolo Paulo, ele vai ainda mais profundo na questão. Há uma dificuldade enorme nesse texto de entender o que são esses princípios elementares desse mundo. Isso porque a palavra no grego ela não é clara. Literalmente ela significa uma série de coisas colocadas uma do lado da outra. Mas como a língua é viva e no desenvolvimento da língua grega, essa palavra passou a ser usada para descrever o ABC. E ela passou a ser usada para descrever algo que é então elementar, porque quando você começa a estudar, a primeira coisa que você consegue aprender, o primeiro acesso é o ABC. Primeiro você reconhece as letras, para depois você juntar essas letras e aí então aprender a ler.
Essa palavra então passou a ser usada como sendo as coisas mais básicas da vida, o entendimento daquilo que é mais básico da vida. E o apóstolo Paulo diz então que no passado nós éramos escravos de pensamentos que nós achávamos que era a grande novidade, a big ideia. Mas Paulo diz, isso aí é ABC. Das pessoas que dizem assim, finalmente nós agora encontramos o sentido da vida. Há uma nova maneira de pensar e ver a vida. Finalmente nós precisamos agora nos libertar desse sono dogmático. Finalmente nós chegamos à maturidade intelectual. E Paulo diz assim, isso é ABC. ABC. Olha só no capítulo de número 2 de Colossenses, ele escreve o seguinte, cuidado, para que ninguém os escravize com as filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Qual é a exortação do apóstolo Paulo? É o problema da igreja em Colossos, é o problema da igreja aqui na Galácia, de que de fato as pessoas queriam voltar ao passado. As pessoas não conseguiam entender a bênção de ter Cristo, o que é a plenitude de Cristo, o que é conhecer a Cristo. E elas queriam então voltar aqui a uma velha ideia. O apóstolo Paulo diz, todas essas filosofias, todas essas tradições humanas, todo esse desenvolvimento não passa de questões elementares. É ABC, diz o apóstolo Paulo. Eles queriam recorrer aos especialistas, aos místicos, aos sábios, em busca da solução. Mas Paulo diz, isso é elementar. Mas não é assim ainda hoje. Não é dessa maneira. Não poucos se voltam para a espiritualidade do momento e esquecem daquilo que já tem em Cristo. As pessoas estão se voltando para o Estado, buscando redenção nessas coisas. Há outros que se voltam para o mercado financeiro, há outros que se voltam para a tecnologia, outros para o desenvolvimento científico, outros para a inteligência artificial, dizendo finalmente nós vamos ter a solução para os nossos dilemas. Se você está triste, se você está abatido, se a sua alma está angustiada, veja, tem uma nova filosofia, tem uma nova linha da psicologia que trará solução para a sua alma. Se o nosso mundo está em caos, se as coisas não andam como deveriam andar, se a sociedade não está estruturada, não tem problema. Há um novo viés econômico que nós podemos seguir, há uma nova maneira de ver a vida, há uma nova maneira de estruturar a sociedade. E tudo isso é colocado como sendo coisas grandiosas, grandes descobertas. As pessoas começam a ler esses livros, as pessoas começam a seguir essas filosofias. E aí Paulo diz, é ABC, é beabá, é beabá. É isso que ele disse para a igreja de Corinto, que nós lemos na liturgia. É por isso que o apóstolo Paulo faz essa série de questões retóricas. Aonde está o sábio? Sábio era aquele que dizia, na cultura grega, ter a resposta para os dilemas da vida. Era aquele que dizia ter uma cosmovisão articulada, que definia valores, que ordenava escolhas e, sobretudo, afirmava ter o sentido da vida e do universo. E o apóstolo Paulo diz, sim, tá bom, mas onde eles estão? Onde eles estão? Eles responderam as principais perguntas: quem somos, de onde viemos, para onde vamos, como conhecemos a divindade? E aí o apóstolo Paulo vai dizer não. E olhe para a história mesmo. Nós tivemos uma série de desenvolvimento filosófico. Nós tivemos uma série de novas ideias. Platão, Kant, Darwin, Nietzsche, Freud, Sartre. Veja tudo o que eles fizeram. Perceba todas essas coisas, e todas essas foram tentativas um tanto quanto sinceras de poder observar e de poder olhar e criar um sistema à prova de incoerências lógicas, de nos conectar com a divindade, de dar sentido à vida. Mas o apóstolo Paulo diz, e o que aconteceu com essas coisas?
E o que deu dessas coisas? E o apóstolo Paulo diz, onde eles foram parar? E Paulo diz, veja, é ABC, não deu em nada, comparado à plenitude da revelação em Cristo, é rudimento, a ideia é rudimentar, é ABC. Paulo diz, e onde é que está o erudito? Erudito é a palavra daqueles que diziam ser os doutores da lei. Eles diziam que tinham uma resposta, que poderiam julgar todas as coisas a partir da lei. E o apóstolo Paulo diz, então, a lei ela serviu diário, isto é, ela foi como um pedagogo que conduziu a Cristo no sistema judaico. Não, ao contrário, era como um menino debaixo da escravidão. Era dessa maneira, diz o apóstolo Paulo. Era exatamente assim que as coisas aconteciam. É como ideias então rudimentares. Ideias então rudimentares. O resultado de tudo isso é a ABC. E aí o apóstolo Paulo então agora ele disse o seu pensamento. A capacidade do homem de salvar a si mesmo pela obediência à lei, seja de Moisés, seja da consciência, foi completamente manifestada. Você não consegue, diz o apóstolo Paulo. E a capacidade de redimir a si mesmo, ou achar o sentido da vida na filosofia, não passou de ABC, diz o apóstolo Paulo. Não passou de ABC. E há um episódio que ilustra isso. Veja, por exemplo, o que aconteceu lá em Atenas. Ali é o berço do desenvolvimento intelectual, onde as pessoas se reuniam para tratar de questões filosóficas, as mais importantes da vida. E eles falavam sobre essas coisas, e eles tratavam dessas coisas, e eles diziam essas coisas, e eles acreditavam inclusive que através dos embates, dos intercâmbios intelectuais, o sentido da vida poderia ser achado. Por isso que era comum você ir na Grécia e ver no mercado, dois oradores discutindo sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Mas o apóstolo Paulo disse que quando ele esteve lá, na cidade, ele viu o altar a um Deus desconhecido. Então começar o seu sermão, diz, é sobre ele, ignorantes, que eu quero apresentar. E depois que ele faz todo o seu sermão, centrado em Cristo, diz, olha, no passado o Senhor não levou em conta essa ignorância, essa infantilidade, essa vida dentro do ABC, mas agora ordenou que que o seu evangelho possa ir por terra. Isso quer dizer então que ele vai julgar todas as coisas. A luz brilhou, e quanto mais luz, mais juízo. Então é necessário que você se arrependa. É necessário que você então se arrependa e se volte para o Senhor. Consegue perceber? Naquilo que é o máximo do desenvolvimento intelectual, Deus ainda não é conhecido. Porque toda a filosofia desenvolvida até então, até o apóstolo Paulo pisar naquela cidade, diz ele, são rudimentares. É rudimento. É ABC. E essa é a situação da humanidade. Essa é a situação da humanidade. De como uma criança que tenta descobrir as coisas, mas ainda não consegue. É desesperador isso. No entanto, tem uma boa nova. Então é Natal. Versículo de número 4. O apóstolo Paulo passa a descrever a vida por causa do Natal. E como a maioridade dos que creem agora pode servir. Mas quando chegou a plenitude do tempo, quando chegou aquele tempo determinado pelo segue paralelo, haverá um tempo em que o pai então finalmente vai fazer assim para o filho: olha, chegou o tempo da sua liberdade, você não mais estará debaixo de tutores, curadores, guardiões. Não, agora é o tempo da liberdade. O apóstolo Paulo pegando o mesmo gancho cultural, e na plenitude do tempo, no tempo da maturidade, escolhido pelo próprio Pai, Deus então agora, Ele enviou o seu Filho.
nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebesse a adoção de filhos. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é esse aspecto da plenitude do tempo. O que Paulo quer dizer com isso? A primeira referência aqui é um tempo determinado por Deus. Assim como o pai determinava o tempo que o filho deveria ficar debaixo da curadoria, ele poderia determinar um tempo maior ou menor. Paulo está dizendo que Deus então determinou um tempo certo que o seu filho viria. E esse tempo seria também o tempo oportuno. Há aspectos históricos que apontam para isso. A helenização, isto é, a língua e a cultura grega já estão espalhadas por todo o mundo. A expansão das sinagogas, a Pax Romana, as estradas, tudo isso é o tempo certo para que a luz venha e agora a luz a luz possa alcançar os lugares daquele tempo. E também é o tempo da maturidade do mundo, porque diz o apóstolo Paulo, já está provado por A e mais B, que de fato a salvação pela lei é falha. As pessoas já fizeram esse teste e viram que não dá certo. A salvação pela sabedoria humana não passa de ABC. E Paulo diz, então é nesse momento de desespero, de angústia, que finalmente então Deus envia o seu filho. Consegue perceber a sutileza do apóstolo Paulo em dizer que Deus envia o seu filho? Porque a resposta não vem dentro do ser humano. Porque a resposta não vem do mundo. A resposta vem de fora. É Deus que então agora envia o seu filho para que ele possa vir. E a estrutura então do texto está no cerne dessa estrutura está a narrativa da própria história do Evangelho. Perceba, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, a encarnação do Filho, nascido sobre a lei, sua vida perfeita e obediência a essa mesma lei, para redimir os que estão debaixo da lei, sua morte redentora na cruz. Vamos olhar para essas coisas presentes aí agora nesse momento da maturidade do mundo e que também se aplica à nossa vida. Paulo lembra então aos seus leitores da preexistência do Filho, que aponta para a sua divindade. Há uma aplicação importante disso, veremos no final desse sermão. Mas a próxima fase então aponta para uma outra faceta desse Filho. Ele é nascido de mulher, o que aponta para a encarnação e a plena humanidade de Jesus. O propósito do Natal, então, da manjedoura que considera a cruz, é uma boa lembrança de que o que você está passando, Ele sabe. Quando você fala, esse que é o sentido do Natal, entende. Isso quer dizer então que ele sabe o que é ter dor de coluna, o que é ter enxaqueca, ele sabe o que é uma alma angustiada, ele sabe o que é ter o corpo paralisado pela dor, ele sabe o que está à beira da morte. Isso porque Natal da manjedoura, que considera a cruz, é uma boa lembrança de que ele sabe o que você está passando. E se você fala, ele entende, porque ele se fez um de nós. Ele sabe como resolver os nossos dilemas, porque Ele se fez um de nós. Mas Ele também é aquele que pode agora nos levar à maturidade da vida, nos tirar da escravidão da lei e das consequências colocadas pela vida dirigida através de um legalismo, tendo como objeto a lei. E aí a sua vida apresenta uma perfeita obediência. Veja só que Paulo apresenta aquilo que na teologia é conhecido como obediência passiva e ativa de Cristo. Ele nasce debaixo da lei, isso significa que ele nasce judeu, sobre a obrigação de cumprir as exigências da lei mosaica, então, desde a circuncisão até a celebração da Páscoa, como ele fez com os seus discípulos. Mas isso diz também que ele ativamente obedece toda a lei. Ele se coloca debaixo da lei e ele cumpre toda a lei. E o propósito então é duplo, dessa participação de Cristo como sendo o ser humano que cumpre a lei. Porque de um lado, ele pode então agora
nos libertar do jugo da lei. Por outro lado, ele pode agora nos libertar da maldição da lei. Por quê? Se estar debaixo da lei significa viver as obrigações da lei e também sofrer as consequências de não mantê-la, de não obedecê-la. Então, resgatar aqueles que estão debaixo da lei significa tirá-los dessas duas coisas. Então agora nós não estamos mais debaixo da lei e nós também não estamos mais debaixo da maldição da lei. É evidente que isso não quer dizer que a lei não tem nenhum valor, porque o Espírito Santo de Deus agora, como nós veremos, é Ele que vem agora, enviado pelo próprio Cristo para habitar em nós. O que Paulo vai dizer mais à frente é que na verdade nós ainda continuamos escravos e sob o poder de alguém, mas de alguém que é muito mais poderoso, o seu Espírito Santo, que agora nos conduz para que a gente possa fazer aquilo que nós devemos fazer. Então agora ele faz todas essas coisas, e aqui nós temos então como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo aqui, a maturidade chegou. Vocês não são mais meninos que vivem escravos dos rudimentos desse mundo, ou ainda na infantilidade de pensar que vocês podem, por vocês mesmos, acharem sentido da vida, se conectarem à divindade. Não, Cristo libertou vocês de tudo isso e agora os levou para um sentido de grande maturidade. E agora, mais que isso, vocês podem então agora viverem dentro de um propósito ainda maior. O apóstolo Paulo disse que ele fez todas essas coisas para que recebêssemos a adoção de filhos. A adoção de filhos. E é isso que vai acontecer. A vida depois do Natal é uma vida cheia de direitos para aqueles que foram salvos. E isso é herança. E é o que o apóstolo Paulo vai tratar agora nos versículos de número 6 e 7. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Observe vocês que o apóstolo Paulo aqui, ele vai além e ele trata de uma questão que nós nem sempre percebemos. E eu queria apresentá-la então a vocês. Começando então, que vocês percebessem o paralelismo que existe entre Deus enviar o Filho e Deus depois enviar o seu Espírito. O Senhor envia o seu Filho e depois graciosamente envia o seu Espírito. E aí nós podemos entender que, na verdade, você não consegue, é isso que o Paulo está dizendo, você não conseguir o status de filhos de Deus, o status de filho de Deus, através da observância da lei. É Deus que envia de fora o seu Filho para nos resgatar. É Deus que graciosamente nos chama e nos coloca na posição de herdeiros. Na verdade, os irmãos aqui, eles tinham uma dificuldade muito grande com teologia bíblica. Porque se vocês olharem na teologia bíblica, vocês vão perceber que, primeiro Deus promete lá no Éden que de fato ele enviaria o Messias, o Salvador, que iria reverter reverter os efeitos da queda. Depois ele chama então Abraão e faz com Abraão uma aliança, muitas promessas. E depois a história continua a se desenrolar e só depois a lei é dada, 430 anos depois. Querer conquistar a promessa de Abraão, depois através da obediência da lei, é não entender a cronologia, é não entender a ordem do plano da redenção. Deus promete os aspectos da aliança. Mas vamos continuar na teologia bíblica e vamos chegar até Jesus. Agora, Paulo, vem que é o verdadeiro israelita, aquele que se colocou debaixo da lei. Mas agora toda a lei em nosso lugar. E agora esse verdadeiro israelita, ele nos livra dessas duas coisas. Nós não mais somos escravos da lei e por isso não mais estamos debaixo da maldição da lei.
Porque ele já veio e já fez todas essas coisas. E o apóstolo Paulo diz: querer voltar a uma vida, e o problema não é a lei, é o legalismo. Querer ser salvo pela observância da lei é retrocesso. Não é progresso, é retrocesso. Querer entender a vida a parte de Cristo não é progresso, é retrocesso. É retrocesso, diz o apóstolo Paulo. Por isso ele diz: não pode ser dessa maneira. Não pode ser dessa maneira. A garantia dessa posição de filhos se dá através da obediência da lei, mas através do cumprimento da palavra de Deus. Agora entende porque ele diz: nascido da mulher. Pano de fundo, gente, é Gênesis 3,15. Deus disse que haveria de nascer um varão, um homem, nascido da mulher. E esse varão seria a solução para o mundo. Esse varão ia implantar um reino. Esse varão iria espalhar esse reino por toda a terra. E essa é a promessa. E agora Paulo está dizendo: olha a realidade. Essa é a realidade. Ele nasceu. A promessa se cumpriu. E se você agora quer desfrutar de tudo que Deus prometeu a Abraão, não é através do que Moisés estipulou, Deus estipulou através de Moisés, descrevendo o aspecto do que o homem deve fazer num pacto. Não, é através de Cristo. E é tendo fé, descansando. E isso não depende de você, porque isso veio de fora. Mas para que você não pense assim: tá bom, pastor, agora eu entendi. Salvação é pela graça, ela vem de fora. Mas para que você não caia no erro que é tão comum, isto é, nós somos meio salvos pela graça. Tá? É como se Deus fizesse assim: ó, você estava debaixo da maldição da lei, tirei você, tá? Justificação, declarado justo, agora você está em um outro patamar. Agora vai lá, cara. Vai lá. Chega a maturidade da vida. Paulo diz assim: não. Você sabe essa vida cristã? Você sabe essa vida à luz do Evangelho que é produzida pelo Espírito Santo? Então, essa vida também vem de fora. Porque agora é Deus que envia o seu Espírito Santo. É Deus que envia o Espírito de Cristo. E sabe o que isso quer dizer então? É que Natal da manjedoura que considera a cruz é uma boa lembrança de que não se conquista as bênçãos da vida pelo esforço. A nova vida de Cristo não vem no muque, gente. O fruto do Espírito não é uma recompensa de um longo trabalho. Não é. Os seus dons, sobretudo os extraordinários, não são recebidos depois de um árduo trabalho. Você não chega à maturidade da vida cristã porque você é o cara, ou porque você tem se esforçado muito. Jesus fez a parte dele e agora entregou você a você mesmo, e você tem sido um cara esforçado. E agora você está chegando a esse patamar. Agora a sua mente já não é mais guiada pelos curadores, pelos guardiões. Não. Isso é graça também, e isso vem de fora. Agora não pense você que isso é apenas nós estamos tratando aqui de questões legais, sabe? Apenas de justificação. Paulo vai além, porque Paulo diz agora que por causa desse Espírito, a gente pode agora clamar: Abba, Pai. Essa é a palavra usada por Jesus em vários momentos da sua vida.
Jesus falava também grego. Às vezes ele lia até mesmo, alguns dizem, a Septuaginta, que era a Bíblia em grego. Mas quando ele queria falar de Deus, normalmente, ele falava em aramaico. Abba, 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 se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Abba. Sabe o que isso era? Uma palavra usada no contexto familiar, que expressava a profunda intimidade, mas não é uma intimidade assim, como dos nossos dias, sabe? Irreverente, mas era uma intimidade reverente, de afeição, de lealdade, de submissão. E o texto diz então que sempre Jesus dizia, Abba, Pai, para falar da maneira como agora ele se relacionava de maneira muito mais profunda com o Pai. Isso porque, irmãos, a vinda de Cristo ao mundo não proporcionou aos discípulos apenas uma luz para ver melhor a vida, mas abriu um caminho assim, para que a gente pudesse ir para perto do Pai, nos relacionar agora com Ele. Isso não consegue ser através dos embates filosóficos. Você não chega ao entendimento dessas coisas. Isso não consegue assim, quanto mais eu me esforço, quanto mais eu vou no muque, mais próximo eu vou chegando, sabe? São os graus. Proximidade da divindade passa por isso. Não. Vem de fora. E o Espírito Santo agora nos leva para bem perto. A gente agora pode se aproximar do Senhor. Isso não é uma mera apreensão intelectual da doutrina ou um sentimentalismo. Eu sinto Deus, eu tenho esse sentimento caloroso pelo Senhor. Não, não. Isso é uma visão transformadora. Agora preste atenção. Daquilo que nós somos em Cristo. Tem um assunto aqui que eu poderia ficar 1 hora falando para vocês, mas eu não tenho tempo. Então eu vou apenas citar. Se tem uma das coisas que nós deveríamos aprender com Jesus no seu relacionamento com o Pai, é o fato de que o que definia ou o senso de identidade de Jesus não estava no que ele fazia no seu ministério, mas sim naquilo que de fato ele era, o Filho de Deus. O Filho de Deus. E é porque ele era o Filho de Deus que ele fazia o que tinha que fazer. Isso define o nosso senso de identidade. Porque as pessoas, elas estão buscando a identidade, o propósito da vida, o sentido da vida. As pessoas ao nosso redor, elas estão descobrindo quem de fato elas são. E aí elas vão para a terapia para descobrir o seu eu interior. E o que elas foram chamadas para fazer nesse mundo? Elas buscam as suas raízes para descobrirem o que elas de fato são. Elas tentam construir um senso de autoestima com base nas suas conquistas, que definem de fato quem elas são. E elas fazem isso. Mas a melhor maneira de descobrirmos quem nós somos é olhar para o nosso relacionamento agora, em Cristo. Em Cristo, nós agora somos filhos de Deus. Isso nos define. Isso resolve uma série de problemas existenciais que nós temos. Nós temos o desejo de termos uma identidade, de sermos reconhecidos. Melhor sobrenome do que esse? Melhor status do que esse? Filho de Deus? Nós temos em nós assim um sentimento de pertença. A gente quer pertencer a um grupo.
Fazemos parte de uma comunidade, fomos inseridos pela graça. E nessa comunidade, você não é tratado, e eu não olho para você, e você não deve olhar para mim, pelo que a gente faz, necessariamente pelo que a gente é. Nós somos filhos de Deus. Como filho de Deus, então nós somos amados e podemos amar. E a gente vive buscando ser amado, né? Mas nós já somos. Pelo Senhor, e se não pela igreja, deveríamos ser. Consegue entender que eu não preciso ser bom para fazer o que eu tenho que fazer, para me sentir alguém? Eu já sou alguém pelo que eu sou em Cristo. Você percebe que não depende do meu ministério de fazer o que eu tenho que fazer para me sentir amado por vocês? Por que vocês têm que me amar como pastor de vocês, com tantas falhas? Pelo que eu sou em Cristo. E pelo que eu sou em Cristo, eu passo a ser objeto de amor de vocês. Isso me livra de querer agradá-los para poder alcançar o amor de vocês, o cuidado de vocês. Não! Porque o amor de vocês, o cuidado de vocês para comigo e o meu cuidado para com vocês passa pelo que nós somos em Cristo. Em Cristo. E nele nós somos amados. Nele nós somos amados. Sim, nele nós somos amados. Versículo de número 7, então, encerra essa. Versículo de número 6 e 7 fala dessa nova vida de filiação. E o versículo 7 encerra assim: você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também tornou herdeiro. E a herança nesse tempo, aqui ainda é a continuidade da ilustração anterior. Você pode ser adotado por alguém, isso era comum naquele tempo. E quando isso acontecia, você passava a ter todos os direitos do filho, do outro filho. Não havia diferença, você recebia o mesmo sobrenome, o mesmo status social, todas as coisas. E tem uma coisa aqui, gente, que a gente não percebeu no Evangelho. Porque a gente está acostumado a ouvir, olhar para a cruz e perceber que de fato Deus transferiu os nossos pecados para Cristo. E isso significa pagamento de dívida. Mas a gente não percebe, sabe o quê? Que Deus transferiu a herança de Cristo para nós. Isso significa herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz agora é direito nosso, é nossa herança. Porque quando Ele veio e se colocou debaixo da lei e obedeceu à lei, Ele não apenas nos resgatou da maldição dessa lei, pagando a nossa dívida, transferindo a nossa conta para Ele, mas quis Deus, que agora a gente pudesse ter tudo que Ele tem. Tudo. Nós já temos tudo nele. Por isso que Ele é tudo que nós precisamos. E Deus já colocou isso na nossa conta. Na nossa conta. Por isso que Paulo está aqui agora dizendo: não entendo o que vocês estão querendo fazer. Porque vocês já têm tudo em Cristo, e me admira que tão rapidamente vocês estejam voltando a um outro evangelho. Me admira isso, porque você já tem tudo. Porque Cristo não apenas transferiu a sua dívida para Ele, mas transferiu os benefícios dEle, a sua herança para você. E o que você quer, o que você está buscando que você já não tem? Já não tem. Você já tem todas as coisas. Como nós somos tolos, irmãos. Diante de uma liberdade como essa que nós temos em Cristo, a gente fica se colocando debaixo das ideias rudimentares, elementares, dos ídolos do nosso coração. E aí a gente se coloca em uma posição de escravidão quando nós já somos livres em Cristo. Não faz sentido. Mas o Natal, que considera a cruz, a manjedoura,
que não tira o olho da cruz é a lembrança que nós temos já todas as coisas. E uma outra boa nova é que esse mesmo Espírito está fazendo uma coisa muito importante. Em um velório, o filho foi chamado para falar sobre o pai. E ele se levantou e ele disse assim: veja bem, o meu pai deixou uma grande herança para mim. Não foi uma herança necessariamente financeira, mas o meu pai deixou o exemplo. Ele sempre foi um homem íntegro. Ele foi um homem que buscou de todo o coração amar a Cristo, viver o Evangelho. E agora ele legou todas essas coisas para mim. E agora eu posso herdar todas essas coisas. Se tem um legado que o meu pai deixou, foi o seu próprio caráter impresso em mim. E a boa nova é exatamente o que o Espírito Santo está fazendo. Nós somos filhos de Deus e agora o caráter de Cristo está sendo desenvolvido em nós. Eu teria muita coisa para falar, mas eu agora encerro com essa. A Bíblia diz que as pessoas, elas quando olham para essa mensagem que eu acabei de falar para vocês, elas respondem com um certo escândalo, como sendo loucura para alguns. Nem todo mundo recebe bem. É por isso que o Natal é tratado fora da cruz. É por isso que o Natal é uma história bonita, motivadora, mas não chega na cruz, porque a cruz cria escândalo e divide as pessoas. E Natal é tempo de comunhão, de estarmos juntos, de vivermos a comunhão. Então as pessoas normalmente têm medo, ficam furiosas, ou fazem uma outra coisa que muitas pessoas fizeram ao longo da história. Se prostram e adoram. Sabe o que isso quer dizer? Natal na manjedoura que considera a cruz é uma boa lembrança. Que se Jesus é Deus, e Ele o é, então você não deve apenas gostar dEle. Você tem que o adorar. O Natal secular apenas gosta dele como sendo uma inspiração, como sendo um cara que tem assim boas orientações para a vida, é um bom exemplo, é uma pessoa admirável, ele tem alguns insights que são legais, a ética que ele prega é a que eu quero para os meus filhos. No entanto, Natal da manjedoura que considera a cruz é uma boa lembrança de que Jesus, se Ele de fato é Deus e Ele o é, a gente não deve apenas gostar dEle. A gente precisa adorá-lo. Ele é Deus. Vamos ficar de pé? Vamos fazer isso. Vamos falar e vamos cantar a esse Jesus que é digno de receber essa adoração, porque Ele de fato é Deus, que é digno de receber a nossa gratidão, porque de fato Ele fez tudo que nós precisamos. A esse Deus que dá sentido à nossa vida, a esse Deus que pode nos deixar em uma situação de maturidade, a esse Deus que nos exorta a parar de sermos meninos, vivermos aí através das curadorias, dos guias, e a desfrutarmos da grande liberdade que temos através do poder que vem da cruz. Cantemos todos juntos.